último dia 19 de agosto foi comemorado o Dia Mundial da Fotografia. Mas para falar sobre a história, teremos que voltar no tempo, em 350 a.C., época em que viveu Aristóteles, na Grécia Antiga. Mas foi em 1826 que foi tirada a primeira fotografia pelo francês Joseph Niepce. E para comemorar seus 186 anos, uma exposição reúne diversos fotógrafos da cidade. Álbuns, daguerreótipos, negativos de vidro, albuminas, entre outros processos fotográficos, são os materiais usados para contar a história da fotografia e sua evolução através dos séculos. No Culto Circuito de hoje, eu converso com o fotógrafo Juiz Forano e curador de uma das exposições da mostra Foto 12, Sérgio Neumann. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Culto Circuito. Boa noite. Está aberta a mostra Foto 12 no Espaço Cultural Bernardo Mascarenhas. Conta pra gente um pouquinho sobre essa mostra. Essa mostra, ela tenta conscientizar as pessoas da importância da conservação e preservação dos acervos pessoais, dos acervos familiares. Eu tenho presenciado na feira de domingo o descarte muito grande de acervos fotográficos familiares. E a ideia é conscientizar as pessoas para que preservem isso ou para que doem isso para uma instituição, encaminhe isso para uma instituição. Eu venho recebendo alguns acervos de fotógrafos da cidade, chegou ao ponto de chegar num fotógrafo e ele está queimando toda a coleção de negativos. Toda uma produção de uma vida inteira, ele estava queimando, destruindo aquilo. Eu falei, não, peraí, não é assim. Aí esse acervo é incorporado ao meu acervo, que futuramente deve ser direcionado para uma instituição, por enquanto não tem nada em mente, mas a gente pega esse acervo, trata esse acervo, dá um tratamento inicial, um acondicionamento para poder preservar isso, um acondicionamento básico, e depois isso é disponibilizado para pesquisa. E nós temos aqui em cima dessa mesa diversas fotografias que fazem parte do acervo de várias famílias que são de Juiz de Fora. Eu gostaria de mostrar algumas fotos. E Sérgio, onde você encontrou essas fotografias? Olha, as fotografias são encontradas principalmente nessa feira de domingo. É a Feira da Avenida Brasil, em Juiz de Fora? A Feira da Avenida Brasil. São encontradas em sebos, encontrado na internet e muita coisa descartada, muita coisa encontrada até nos depósitos de papel velho, onde os catadores passam, recolhem o lixo e levam para esses depósitos. Sérgio, qual é a foto mais marcante para você no decorrer de toda essa evolução fotográfica? Eu acho que a primeira fotografia é a foto mais marcante. E nessa mostra, qual é a mais marcante para você? Acho que são os daguerreótipos. Daguerreótipos? Daguerreótipos, na verdade, nós temos um exemplo de um daguerreótipo, né, aqui nessa mesa, que eu gostaria de mostrar para o telespectador. Como você encontrou essa preciosidade, Sérgio? Esse daguerreótipo foi uma busca com mais de 20 anos, uma busca diária na internet, achando 2 exemplares, um exemplar colorido e um exemplar em estojo que está na mostra. E existem expostos, além desse daguerreótipo, outros daguerreótipos? Não, está exposto um daguerreótipo, um ambrótipo, que é uma evolução do daguerreótipo, ferrótipos, albuminas. E foi um dos processos iniciais da fotografia, esse daguerreótipo, essa reprodução da realidade inventado pelo francês Louis Daguerre em 1837. Foi difícil encontrar esse tipo de material para a exposição, Sérgio? Olha, é o que eu te falei, foram 20 anos de busca, porque é uma peça rara, com o tempo ela se apaga, se ela não for protegida muito certinho,
ela com o tempo a imagem some. Essa placa que está impressa aqui, essa fotografia, é feita de que material? Essa placa é uma placa de cobre banhada com prata, ela é extremamente polida, depois ela é sensibilizada em uma capela, a gente dá o nome de capela, ou uma estufa com vapor de mercúrio, e depois ela é exposta na câmara escura. Inicialmente esse tempo de exposição era muito longo, chegava a 30 minutos. Os primeiros daguerreótipos, você só podia fazer imagens de coisas estáticas. Então eram ou de janelas, ou de ruas, naturezas mortas. Mas quando tiravam fotos de pessoas, as pessoas tinham que ficar paradas durante um bom tempo. Inicialmente as fotos não eram de pessoas. Com o passar da evolução do processo, esse processo começou a ser mais rápido de revelação, de fixação, aí passaram a fazer fotos de pessoas. Quanto tempo, Sérgio, demorava para a fotografia de um daguerreótipo ficar pronta, por exemplo? Inicialmente 30 minutos de exposição. O processo todo é muito longo, porque o processo envolve um estojo, um acondicionamento, uma chapa protetora que distancia o vidro da chapa de cobre. Da chapa de cobre. E você é curador dessa exposição, que é um tributo ao fotógrafo Narcís Szymanowski, francês já falecido e que durante anos foi responsável pelo acervo de fotografias do Museu Mariano Procópio. Como era a obra que ele retratava? Olha, eu trabalhei com o seu Narciso no museu e foi uma surpresa conhecer o acervo dele, porque ele sempre foi muito reservado, nunca comentava sobre trabalho, sobre vida pessoal, e o conhecimento do acervo foi um passo assim importantíssimo para entender a pessoa que ele era. Ele retrata o cotidiano de Juiz de Fora? Não, Juiz de Fora, ele tem um trabalho na Tribuna de Minas, ele tem um trabalho importantíssimo de catalogação e identificação do acervo. Eu acho que o trabalho dele no acervo é muito mais expressivo, a parte de identificação, pela cultura dele de ser francês, traz toda uma cultura de fora, de ter sido padre. Então ele traz toda essa cultura para identificar um acervo que de grande parte é de fora do país, é adquirido fora do país. Esse acervo tinha ou tem quantas fotografias, Sérgio? Eu fui informado, inicialmente esse acervo era 18 mil fotos. Eu fui informado agora há pouco tempo que chega a cerca de 36 mil imagens. 36 mil imagens. E você acha qual que é a contribuição dessa programação dedicada inteiramente ao universo da fotografia? O que isso traz de contribuição para Juiz de Fora? Olha, é um passo muito importante que a Funalfa dá. Eu já esperava isso há mais tempo, já tinha batalhado isso há mais tempo, tentando fazer algum evento que mobilizasse tanta gente. Essa mostra, a principal revelação dela é em cima dos fotógrafos jovens. Traz novas tecnologias, novas visões, novos suportes, impressões. Desses 12 profissionais que participam dessa mostra, essas fotografias são fotografias todas digitais, certo? São fotografias digitais. Como essa preservação pode ser feita, Sérgio? Olha, a preservação do material do arquivo digital, você pode fazer através de um CD, através de um disco de backup. Mas isso não se pode perder com o tempo? A pessoa pode, sem querer, apagar uma pasta contendo arquivos preciosos para aquela família ou para aquela história, daquela comunidade. Isso acontece frequentemente. Então a recomendação seria qual? Seria registrar em mídias ou até revelar as fotos? Não existe mais esse termo revelar, né? Hoje a revelação é assim, o pessoal
perdeu o costume, perdeu o hábito de imprimir uma foto. Mas uma das formas de preservação seria a impressão de uma foto. Seria a impressão, com certeza. Para conseguir manter não perder aquela história, enfim, de um processo digital. Né? Mas é muito caro. Você imprimir uma fotografia ou revelar a foto é caro, né? Depende de dinheiro. E as pessoas muitas das vezes não fazem isso, né? Deixam arquivadas no processo. O seu trabalho de resgate na memória fotográfica de Juiz de Fora e região, como que é feito esse trabalho durante anos que você vem realizando, Sérgio? Olha, o trabalho é uma conscientização, a gente trabalha com as pessoas que estão perto, que nós temos acesso, e conscientizando da preservação disso. E eu dou uma orientação sobre como acondicionar o acervo, como preservar esses acervos, e muitas das vezes eu disponibilizo material para que isso seja acondicionado certinho, para que futuramente isso seja remetido para alguma instituição. Nós vamos fazer um breve intervalo e logo o Culto Circuito volta. Não saia daí. Voltamos com o Culto Circuito. Hoje eu converso com o fotógrafo Sérgio Neumann. Sérgio, as pessoas estão educadas, elas sabem como preservar a fotografia? Não tem, pelo menos assim, em Juiz de Fora, a gente não tem conhecimento de orientação para cuidar desses acervos. Você me disse que tem alguns exemplos de fotos de famílias e que eu vou mostrar para o telespectador agora, e que essas fotos foram encontradas na feira da Avenida Brasil. E muitas das vezes essas fotos foram, no caso, você comprou essas fotos, adquiriu essas fotos, mas elas estavam sendo expostas de uma maneira errada, é isso? Sem proteção, sem nenhum tipo de cuidado. Quando isso vai parar na feira, isso é manuseado de maneiras assim diversas. Você encontra foto junto com um pedaço de ferro, de lata, de papel velho, livros antigos. Qual foi a preciosidade que você achou nessa feira da Avenida Brasil que você poderia destacar para a gente aqui? Olha, a preciosidade ela começa a ser encontrada numa foto do Liszt que está aqui presente. Eu pergunto à pessoa se ela tem mais alguma coisa de fotografia, e ela relata que ela tem alguns álbuns em casa. E eu vou até a casa dessa pessoa numa segunda-feira pela manhã e chego lá, era uma casa muito simples, uma casa de madeira, de construção. Eu chego 7 horas da manhã com medo de mais alguém ter passado na feira e ter perguntado. Eu sou o primeiro a chegar e a pessoa está acordando, um sol muito forte. Eu entro dentro da casa, olho as luzes entrando pelos buracos, a vista ainda meio escura, a pessoa abre a janela, a primeira coisa que eu enxergo é o chão, um chão de terra. E começo a levantar o olhar, aí eu acho uma mesa de jacarandá com casco de tartaruga e madrepérola, um piano alemão no canto da sala, esse chão de terra batido. Eu falo assim, mas que contraste é esse? Aí tem toda uma história desse acervo, e cada acervo que a gente adquire na feira, ele traz uma história. E quando a gente não consegue ter essa história da pessoa que está vendendo, a gente vai atrás, identifica as pessoas e vamos tentar identificar essa foto e trazer a história disso, quem era, de onde era.
Deve ser um trabalho muito difícil, né, Sérgio? Porque você não tem referência nenhuma da história daquela pessoa. Tem fotos aqui de senhores, de senhoras também, que você não tem referência do nome dessas pessoas. Não, né? não. De onde que essas famílias vieram. É um trabalho também de historiador. Você também trabalha com essa questão, né? Olha, a parte da história de cada fotografia eu mantenho registrada. Me interessa muito a parte do processo, a parte da preservação e a parte do encaminhamento desses acervos para uma instituição que possa dar seguimento nessa pesquisa de que família, as origens. Me interessa muito a parte da pesquisa. O fotógrafo, esse trabalho que eu venho desenvolvendo agora, ele é um trabalho em cima dos estúdios fotográficos. É relacionar à cidade o boom da fotografia, quando a fotografia tem um crescimento fantástico. Então, relacionar isso com o desenvolvimento econômico. Por que a cidade, na fotografia, a cidade teve tantos estúdios fotográficos numa época onde a população era mínima e pouca gente tinha acesso à fotografia? E era um processo caro a fotografia? A fotografia era um processo muito caro. E pertenciam geralmente a famílias ricas, né? A famílias de posse. E essas pessoas, elas tinham conhecimento técnico da fotografia, de como tirar fotografia, ou só tinham aquilo como hobby? Não. Nessa época, os profissionais eram profissionais. Não tinha hobby. O hobby vem quando a Kodak lança a sua primeira câmera, que dá acesso a todo mundo, para todo mundo ter a sua câmera, fotografar, enviar a câmera e voltarem as fotos. O que é preciso, Sérgio, para ser fotógrafo? A pessoa tem que pisar numa escola de fotografia, saber todo o conhecimento técnico para ser fotógrafo de fato ou não? Olha, é bom ter o conhecimento técnico, é bom você dominar a técnica, mas o que diferencia um profissional de um amador é o olhar, é a sensibilidade, é a composição. E você hoje em dia, você dá aulas para essas pessoas que gostam de fotografia ou não? Você não ministra aulas? Olha, eu dou aula em 2 faculdades e na área de fotografia publicitária. Publicitária? E qual que é o olhar da fotografia publicitária? Deve ser bem diferente do olhar da fotografia comum. O olhar na fotografia publicitária, você insere vários ícones, vários símbolos para poder atingir uma determinada faixa, um segmento de mercado que você quer. E você como professor, voltando à questão da escola, do ensino da fotografia, você acha que esse ensino seria uma boa solução para formar bons fotógrafos? Com certeza. Por quê? Olha, bom, o ensino do olhar você não ensina, isso a pessoa nasce. Agora, o ensino da técnica é importante para que ela domine o equipamento. E ela só vai passar a fazer boas fotografias quando ela dominar o equipamento de fotografia. Eu dou um exemplo para os alunos, o seguinte, um carro, é uma dificuldade você dirigir. Se você contar a quantidade de movimentos que você faz para poder ligar um carro, você tira a chave do bolso, você abre a porta, você passa a perna, você entra, senta, ajeita o espelho, se posiciona. É um ritual. É um ritual, é uma sequência, se você for contar passo a passo, é uma sequência gigantesca. E a fotografia é a mesma coisa. E o carro, quando você domina, você dirige e liga um carro tranquilamente, sai, você nem percebe. Então a fotografia, quando você domina a técnica, você não se preocupa tanto com o equipamento. O equipamento é só uma extensão do seu olhar. Ele não é mais um problema para você pensar qual diafragma que eu vou usar, qual abertura, qual a luz que está aqui. Você pega o equipamento, dedilha o equipamento e ali está o seu olho para captar a imagem. E você ensina nas escolas tanto a fotografia analógica com filme, com a revelação dos filmes, tanto a digital? Apesar do pessoal não gostar muito da parte analógica, porque a moçada precisa de uma coisa mais rápida, mais imediata, um retorno instantaneidade, né? Imediato.
Então, a analógica tem todo um processo, toda uma demora, né? E por que ensinar o analógico nas escolas? Por que isso é tão importante, Sérgio? Porque é através do analógico que você vai entender a luz. O digital hoje tem a facilidade, você joga a máquina no automático e o automático resolve o problema. Eu falo que assim, tem fotógrafos que estão aí exercendo a profissão como fotógrafos profissionais e são meros maquinistas. Eles entendem a máquina, estudam o manual e fotografam pelo manual, mas não entendem uma luz, não entendem um tempo de exposição, não tem esse conhecimento que é adquirido na fotografia analógica. Quando você se tornou fotógrafo profissional? Olha, há muitos anos. A gente começa sempre pela uma válvula de escape, pelo menos assim, o depoimento que eu tenho da maioria dos fotógrafos, começa com um hobby e a coisa vai se tornando profissional sem você sentir. De repente tem um amigo que fala assim, ô Sérgio, faz para mim um aniversário, faz para mim, e quando você vê, você já está envolvido. E você começou nesse universo da fotografia por hobby? Por hobby, era uma válvula de escape. Como que você adquiriu a sua primeira máquina fotográfica? A primeira máquina fotográfica foi adquirida de um fotógrafo da cidade que estava deixando a fotografia. Por motivos pessoais, ele resolveu deixar a fotografia. E foi aí que eu adquiri o primeiro equipamento profissional. Sérgio, como profissional, como foi a mudança do analógico para o digital? Olha, foi difícil essa mudança em virtude da qualidade da fotografia. O analógico ele tem uma qualidade muito superior ao digital. E o digital, quando surgiu, ele não tinha uma qualidade muito boa. Hoje já tem uma qualidade aceitável, mas se você comparar o processo analógico com o processo digital, o processo analógico ainda é bem superior ao digital. Então hoje é mais fácil fotografar? Hoje é mais fácil fotografar. Existe algum projeto futuro, Sérgio, que você está envolvido para os próximos meses? O projeto futuro é esse levantamento dos estúdios fotográficos na cidade e essa evolução da fotografia e dos fotógrafos nesse contexto social. Você pretende lançar um livro? Provavelmente, depois dessa pesquisa, eu acho que sim. E os grandes personagens, quem seriam? Olha, assim, difícil você nomear todos, porque são todos grandes fotógrafos. Nós temos o Manuel Santos, o Brescia, o Antenor Campos, são fotógrafos fantásticos. Muito obrigado pela sua participação, Sérgio, aqui no Curto Circuito. O programa fica por aqui, mas continua na internet. E você pode assistir aos programas já exibidos no nosso link no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem. Evolução da fotografia